Paz do Senhor, irmãos. Eu olho para essas crianças aí, eu lembro do pastor Petson falou uma palavra para mim, que Jesus um dia disse assim: vinde a mim, os pequeninos, né? Pois dela é o reino dos céus. Vou tomar uma aguinha aqui, irmãos, porque eu estava cantando ali e está seco, né? E aí, o pastor me chamou a atenção da seguinte maneira: como que Jesus habita dentro de você, de um ser humano que aceitou Jesus, entregou sua vida para Jesus, e de repente ele pode não ser cativado por uma criança. Ele pode, de repente, não amar uma criança. Então é possível, essa palavra chamou muito minha atenção. As crianças, irmãos, Jesus colocou no colo. Então nós devemos amar as crianças, entender que as crianças é terra fértil. Eu louvo a Deus pela vida dessas professoras que têm dedicado o seu tempo, né? Com graça, com amor para com essas vidas. Amém? O pastor me incumbiu dessa missão aqui, né? Ele chamou de desafio, mas eu entendo que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. E eu amo demais o Senhor. Que como o João Pedro estava testemunhando aqui, ele é sensacional e nos faltam palavras para descrever a grandeza do nosso Deus, né? Então é Ele que faz todas as coisas, é por Ele e para Ele todas as coisas. E eu peço que você abra seu coração realmente e deixe o Senhor falar, porque eu não tenho dúvida que Ele tem algo direcionado para as nossas vidas, a começar em mim, que Ele quer que nós venhamos a realizar. Abra sua Bíblia no livro de João, capítulo 13, e coloque-se de pé em reverência ao Senhor. Vamos estar lendo João 13, do versículo 1 ao 17. Amém? Jesus lava os pés dos seus discípulos. Um pouco antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que havia chegado o tempo em que deixaria este mundo e iria para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Estava sendo servido o jantar, e o diabo já havia induzido Judas Iscariotes, filho de Simão, a trair Jesus. Jesus sabia que o Pai havia colocado todas as coisas debaixo do seu poder, e que viera de Deus e estava voltando para Deus. Assim levantou-se, atitude de Jesus, irmãos. Assim levantou-se da mesa, tirou sua capa e colocou uma toalha em volta da sua cintura. Depois disso, derramou água numa bacia e começou a lavar os pés dos seus discípulos, enxugando-os com a toalha que estava em sua cintura. Chegou-se a Simão Pedro, que lhe disse: Senhor, vais lavar os meus pés? Respondeu Jesus: você não compreende agora o que estou lhe fazendo. Mais tarde, porém, entenderá. Disse Pedro: não, nunca lavarás os meus pés. Jesus respondeu: se eu não os lavar, você não terá parte comigo. Respondeu Simão Pedro: então, Senhor, não apenas os pés, mas também minhas mãos e a minha cabeça. Respondeu Jesus: quem já se banhou, precisa apenas lavar os pés. Todo o seu corpo está limpo. Vocês estão limpos, mas nem todos, pois ele sabia quem iria traí-lo, e por isso disse que nem todos estavam limpos. Quando terminou de lavar-lhes os pés, Jesus tornou a vestir sua capa e voltou ao seu lugar. Então lhes perguntou: vocês entendem o que lhes fiz? Vocês me chamam mestre e senhor, e com razão, pois eu sou. Pois bem, se eu, sendo senhor e mestre de vocês, lavei-lhes os seus pés, vocês, porém, devem lavar os pés uns dos outros. Eu lhes dei o exemplo, para que vocês façam
como lhes fiz. Digo-lhes verdadeiramente que nenhum escravo é maior do que seu senhor, como também nenhum mensageiro é maior do que aquele que nos enviou. Agora que vocês sabem essas coisas, felizes serão se as praticarem. Senhor, aí está a tua palavra. Nós queremos, ó Pai, através do teu Espírito Santo, o entendimento, o discernimento daquilo que o Senhor tem para falar aos nossos corações. Em nome de Jesus, amém. Pode assentar, irmãos. Uma palavra maravilhosa. Eu queria começar fazendo uma pergunta para a igreja. Desafiadora. Quem aqui, levanta sua mão, quem aqui fez algo, serviu alguém hoje, de alguma forma ou de outra? Levanta sua mão. Amém. E quem aqui foi servido? Não estou falando só de fazer o prato de comida, tá? Falando de todos os sentidos. Servido, amém. Amém, glória a Deus. Percebe, irmãos, a necessidade da gente entender aquilo que o Senhor quer falar aos nossos corações. Porque Ele disse, Ele era rei, Senhor dos senhores. E Ele disse, eu fiz, e eu sou mesmo. Vocês me chamam de mestre, de Senhor, mas eu fiz, para que vocês saibam. Então nós precisamos saber e entender que tudo que nós fizemos ainda é pouco se comparado ao que Jesus fez por nós. O que Jesus fez na prática ali pelos seus discípulos, mostrando na prática, dia a dia, é assim, lava, eu vou lavar. Ainda falou a Pedro, se você não aceitar, não terá parte comigo. Uma palavra desafiadora, uma palavra que nos leva a refletirmos em se estamos realmente servindo como deveríamos. É verdade, irmãos? Mas pega seu boletim aí. Nós vamos aprendermos juntos hoje a importância de servir as pessoas. O texto nós já vimos, já lemos. Nessa noite você descobrirá o valor e a importância de ser servo. Ou seja, de servir e ajudar as pessoas. Até porque quem serve prova que ama a Deus e as pessoas. O servo era a pessoa que servia o seu senhor com o seu tempo, força, recursos, enfim, com a sua vida. Deus nos chama para servir as pessoas e a sua igreja com tudo o que você é e com tudo o que você tem, se for preciso, com a sua própria vida. Vejamos então o valor e a importância de ser servo no que diz respeito a servir as pessoas e a igreja de Cristo. Irmãos, essa introdução aqui chama a atenção. Deus nos chama a servir, ainda que venha nos custar a nossa própria vida. Parou para pensar nessa palavra? Estaríamos nós dispostos a servir a Deus a ponto de que pudesse custar as nossas vidas? Aquilo que estamos fazendo é o suficiente? Pois lá em Marcos, no capítulo 8, versículo 35, diz assim: pois quem quiser salvar a sua vida, a perderá. Mas quem perder a sua vida, por minha causa e pelo Evangelho, a salvará. Então muitas vezes nós ficamos retraídos, constrangidos e às vezes até numa zona de conforto, não temos vontade de agir de maneira. Muitas vezes o Espírito Santo até nos toca, até nos coloca o desejo nos nossos corações de nós fazermos algo mais, em prol da obra do Senhor, em prol do nosso irmão. Mas e o que nós fazemos? Acabamos até nos acovardando e deixamos para depois e achamos sempre algo. Tipo assim, mas eu tenho que fazer algo agora, depois eu faço isso. Né? E deixamos as coisas de Deus para segundo plano. Claro que nem sempre, porque eu creio que aqui estão homens e mulheres de Deus que têm entendido o chamado do Senhor e têm dado e buscado fazer o seu melhor. Essa é uma palavra para nos despertar a fazer ainda mais pelo Senhor, porque o Senhor fez tudo por nós. O Gaut usou uma palavra aqui no momento dos dízimos e das ofertas, né? Eu devolvo, Pai, toma aqui seus 10%. O Senhor me deu 90%. O Senhor dá tudo. O Senhor nos dá tudo, amém? Tudo o que você precisa. Só que o nosso coração é enganoso, às vezes pensa que nós precisamos de mais.
Precisamos de algo mais e queremos mais. Mas o Senhor sabe daquilo que nós precisamos. O Senhor sabe a hora certa de nos dar. Mas o que nós precisamos é perseverar. E Ele disse ali em Marcos 8,35, que se nós tentarmos ganhar a nossa vida, nós vamos perder. Mas se nós perdemos a nossa vida em favor da sua obra, nós ganharemos. O que você acha que é 70, 80 anos de vida aqui na Terra? Parece muito, né? Não é nada. Não é nada se comparado à eternidade. E não se iluda, porque a eternidade ela vai existir de uma forma ou de outra. Ou a salvação eterna com Jesus, ou o lago de fogo. Não tem como escaparmos. Então é melhor nós dedicarmos o nosso tempo com amor, com dedicação às coisas de Deus, para termos essa salvação, do que nós padecermos eternamente também. Não é verdade, irmãos? Deus é tremendo. Você torna-se, vamos entrar nos pontos onde o Senhor quer falar sobre como agirmos. Você torna-se como Jesus. Jesus habita dentro de você, irmão. Se Ele habita dentro de você e nos prometeu que nós faríamos coisas maiores do que Ele fez, você entende que você está fazendo coisa maior que Jesus fez? Quem se arrisca aí? Você entende? Você tem o poder de fazer coisas maiores do que Jesus fez. Amém? Você crê nisso? Jesus viveu como eu, como você aqui. Realizou milagres, maravilhas. Mas Jesus é Deus de mentira? Não é Deus de mentira. Então você pode, nós podemos fazer coisas maravilhosas. Um dia me perguntaram na célula, um vaso precioso, irmão Nazário. Mas, Valmir, o que é fazer essas coisas maiores? Eu não sei, mas uma coisa que eu considero muito grande é você levar um Salvador a se arrepender dos seus pecados e entregar sua vida a Jesus. É muito grande. E a palavra diz que há festa no céu quando um pecador se rende. Não é verdade? Então, essa é uma das grandes coisas que Jesus disse que vocês farão. Você fala, mas Jesus era Deus. Então, você está vendo que você pode fazer coisas maiores que Jesus? Quando você não tem medo, quando você é encorajado a falar do amor de Jesus, você chegar, olhar no olho da pessoa, falar, Jesus te ama, tem um plano na sua vida, tem algo tremendo para realizar na sua vida, na vida da sua família, e essa pessoa se rende ao Senhor, você fez uma obra gigantesca. Creia nisso, mas não se acovarde, não fique calado, porque o Senhor nos capacita. Pois bem, João 13, 12 a 15. Pois bem, se eu, sendo Senhor e Mestre, lavei-lhes os pés, vocês também devem lavar os pés uns dos outros. Eu lhes dei exemplo, para que vocês façam como lhe fiz. Se nós trouxéssemos agora aqui uma bacia, como esses dias as crianças realizaram aí, né, e o irmão Carlos foi lá e lavou o pé, os pezinhos das crianças. Se eu fizesse aqui, trouxesse uma bacia, eu acho que teria muitos candidatos. Falaram, não, eu vou lavar. Pode deixar que eu lavo. Eu lavo e seco o pé de todo mundo, e não tem problema. Talvez. Acredito até que a grande maioria faria isso, se não todos. Mas ir longe daqui, irmãos. O lavar os pés aqui é uma situação. É uma atitude de humildade, de simplicidade, de se colocar embaixo. Numa situação. Ele não precisava, Jesus não precisava fazer isso. Jesus, e ele já sabia, nós lemos ali. Deus já tinha revelado tudo para ele. Ele sabia que estava tudo sobre o seu controle. Ele não precisava fazer, mas o que ele fez? Ele lavou os pés dos seus discípulos. E o Pedro, um discípulo apaixonado por Jesus, falou, não vou aceitar, Jesus está doido. O Senhor? Não, Pedro, mas é necessário. É necessário, irmãos, que nós lavemos os pés uns dos outros, para que se cumpra a lei de Cristo. É necessário. É necessário, às vezes, você descer da onde você se encontra e fazer algo que demonstre amor, que demonstre carinho, que demonstre temor ao Senhor, à lei do Senhor. Lavando o pé do seu irmão? Não, dando um abraço. Também, se precisar lavar o pé, lava. Se precisar dar banho, dá banho. Pedro falou assim, não, Jesus, as mãos, a cabeça, me dá um banho completo, eu quero ser lavado pelo Senhor. Então faça isso.
Saia dessa zona de conforto sua e faça algo mais. É o que o Senhor está nos pedindo hoje. Quando você serve, quando a gente fala em servir, já lembra dos velhinhos, né? Das viúvas, né? Mas é verdade. Quer ajudar as viúvas mesmo. Está na palavra. Quando você serve os idosos, adultos, jovens, crianças de sua igreja, como também aqueles que não conhecem a Cristo, com os dons e talentos que Deus lhe deu, você se torna parecido com Jesus. Jesus foi um exemplo vivo do que é servir. Portanto, caso você queira ser parecido com Jesus, você precisa servir as pessoas da igreja e fora da igreja. Caso não, você não estará sendo uma testemunha de Cristo, e muito menos parecido com Cristo. No mínimo tocante, né, irmãos? Uma palavra. A palavra diz que é sim, diga sim, sim, e não, não. Ou nós estamos fazendo, ou não estamos fazendo. Em cima do muro é que não pode ficar. Nós temos um alvo. Qual que é nosso alvo? Qual que é a nossa meta? Nosso objetivo? Lembre disso. Mas o que nós estamos fazendo nesse sentido? Só vindo na igreja? Só indo na célula? O que nós estamos fazendo como Jesus fez para nos tornarmos parecido com Jesus? Já que Jesus habita dentro dos nossos corações, é hipocrisia da nossa parte falar que Ele habita e nós não agimos como tal. Importante que tenhamos essa consciência. E lá no livro de Gálatas, fala o seguinte: levem os fardos pesados uns dos outros, e assim cumpram a lei de Cristo. Nós vemos aí, às vezes, na televisão, nos sinaleiros aí, coisa prática assim, carrega uma coisinha, leva um idoso, atravessa a rua, um cego, né? Mas aqui quando Jesus fala, quando Paulo fala, né? Levem os fardos pesados um dos outros. Esse versículo não está aí no seu boletim, mas o Espírito Santo falou no meu coração para tocar. É que, irmãos, o fardo, se nós nos ajudarmos, tudo se torna mais fácil. Quando nós somos uma igreja unida, quando nós demonstramos amor para que se cumpra a lei de Cristo, nós temos que amar. Porque Jesus disse, ame o próximo como a si mesmo. Nós ajudando, carregando esse fardo, seja ele material, seja ele espiritual, uns dos outros, nós estamos cumprindo o que o Senhor nos pediu, o que o Senhor nos ordenou, na verdade. Se você não está fazendo, faça isso. Faça isso e você verá o que vai acontecer na sua vida. Vai ser transformada a sua vida. Eu vivo isso dia a dia. Eu vivi os dois lados, de certo egoísmo, de fazer muito pouco, de me omitir em muitas situações. Mas quando eu entendi o que Deus queria que eu fizesse, a minha vida foi transformada. A minha vida foi transformada, irmãos, eu não estou falando financeiramente. Minha família foi transformada. Coisas perdidas foram resgatadas. A minha autoestima, a minha dignidade, quando eu passei a obedecer. Mais para frente nós vamos ver frutos da obediência, para que nós venhamos a entender ainda mais e nos prontificarmos e a dizer, Senhor, eis-me aqui, usa-me, eis-me aqui, como nós cantamos no começo do culto. Então abra o seu coração nesse sentido. Levem os fardos pesados uns dos outros, porque só uma coisinha ou outra, ajudar uma viúva, ajudar um idoso, uma criança, amém, glória a Deus, é benção. Mas tem muito mais coisas que você pode fazer no dia a dia, E uma maneira de você entender e conseguir visualizar de forma espiritual o que Deus quer que você realize, é você tendo um contato diário com a palavra e oração. Uma vida devocional com Deus. Você será impactado. Quem já faz isso, sabe o que eu estou falando.
Deus te coloca em situações que você vai ficar impressionado como você vai agir de acordo com aquilo que você está vivendo, através da palavra, aquilo que você está lendo. Você vai praticar no dia a dia, você vai demonstrar amor para com o próximo. Amém? Glória a Deus. Você está obedecendo a palavra de Jesus. Pois bem, repetindo o versículo 14. Pois bem, se eu, sendo Senhor e Mestre de vocês, lavei-lhes os pés, vocês também devem lavar os pés uns dos outros. Está batendo nessa tecla aqui? É para que nós entendamos mesmo. Porque tem coisa que a gente fala, e muito provável que muita coisa que qualquer um que vem aqui pregar, fala, entra nos nossos ouvidos por um determinado momento, né, e fica ali por alguns segundos, talvez minutos, mas já se dispersa. Então guarda essa palavra. Lave os pés. Carregue o fardo do seu irmão, do seu próximo. Quando você não dedica do seu tempo, recursos, dons e vida para servir as pessoas e a igreja de Cristo, você não está obedecendo a palavra de Jesus, e sim desprezando a ordem de Cristo, que é de servir as pessoas. Mas quando você fala do amor de Deus, ganha vidas para Cristo, edifica as pessoas com os seus dons, cuida, discipula as pessoas, você está servindo e obedecendo a Cristo. Você está usando o seu dom, o seu talento, em prol da obra de Cristo? Você está aproveitando os momentos que Deus te dá com as pessoas para você discipular, para você demonstrar amor, para você falar no seu coração e não usar o tempo com palavras fúteis, com palavras sem sentido, com palavras que não edificam o seu irmão, muito menos a você, que Deus te deu capacidade de você estar ministrando sobre as vidas. Aproveitar o nosso tempo. Tem a parábola dos talentos, irmãos. A um foi dado 1, a outro 3, a outro 5. E quem conhece essa parábola sabe. O que você tem feito com aquilo que o Senhor tem colocado nas suas mãos? É o seu melhor? É o máximo que você pode fazer para o Senhor? Em prol daquele que deu a vida por você? Que derramou o seu sangue por você? Lá em Tiago 2,8 diz assim: se vocês de fato obedecerem à lei do reino, encontrada nas Escrituras, que diz: ame o seu próximo como a si mesmo, estarão agindo corretamente. O próximo versículo, se você ler, vai dizer que o contrário, vocês estão sendo desobedientes e vocês estão sendo condenados. Aí eu te pergunto, uma vez salvo, sempre salvo? Se fosse assim, Tiago não usaria esse termo aqui. É dia após dia, irmãos. É um dia de cada vez na presença do Senhor, buscando fazer o melhor, buscando consagrar as nossas vidas, principalmente quando estamos sozinhos. Né? Porque quando estamos cercados de pessoas, é mais fácil. A gente age de maneira, até por polidez, educação, a gente acaba agindo mais. Mas quando estamos sozinhos é que se revela realmente se nós estamos vivendo isso aqui. Se nós não amarmos a nós mesmos, como que nós vamos amar o próximo? E se nós não amarmos o próximo que nós estamos vendo, como que nós vamos amar a Deus? Amém? Tá dando para entender aí, irmãos? Está sendo benção aí ou não? Pode dar um glória a Deus aí que o Senhor se agrada. Então, repetindo o versículo de Tiago: se vocês de fato obedecerem à lei do reino, encontrada nas Escrituras, que diz: ame o seu próximo como a si mesmo, estarão agindo corretamente. E no próximo versículo diz que, do contrário, nós estamos desobedecendo a Deus. Tudo aquilo que Deus te deu para fazer, faça. Não tenha preguiça, não tenha medo, porque Deus é contigo. Deus vai na frente. Servir, irmãos, é um privilégio.
É mais abençoado quem serve do que quem é servido. Como nós cantamos aqui. Eu quero servir aos meus irmãos. Eu quero servir aos meus irmãos. Você quer servir seu irmão? Você sente desejo no seu coração de servir o seu irmão? Se você não sente esse desejo, abre o seu olho. Abre o seu olho e fique esperto. Porque Jesus falou para servirmos. E eu estou falando? Não, é a palavra de Deus que está falando. Se você não tem o desejo de servir o Senhor na igreja, se você não tem o desejo de servir o Senhor lá no seu trabalho, aí no mundo, de qualquer maneira, de servir o seu irmão, servir ao mundo, não. Eu quis dizer servir aí no mundo, aí fora, servir as pessoas, crentes e não crentes. Se você não tem esse desejo, peça para Deus. Porque Tiago também fala aqui, nós pedimos errado. Mas se nós pedimos de maneira correta, o Senhor nos dá. O Senhor nos dá. Cometemos um grave erro, às vezes, que é de pedirmos somente coisas que vão edificar as nossas vidas, né? Somente coisas que, quase sempre coisas materiais. Sendo que o maior de todos, o que vai nos projetar é a sabedoria. Se nós tivermos sabedoria, e da onde que vem a sabedoria verdadeira? Da onde que vem, irmãos? Do alto, vem do Senhor. Porque nós fazemos muitos planos e pensamos. Mas se o Senhor não deixar, não acontece nada. E pelo contrário, quando falamos demais, o inimigo que é derrotado, é perdido. Mas quando nós falamos demais e não agimos, o inimigo ganha legalidade para destruir os teus sonhos, os teus planos. Então, peça ao Senhor que te dê sabedoria, sabedoria que venha do alto. Amém? E você vai entender, Deus vai realizar maravilhas na sua vida. Eu não tenho dúvida. Porque se nós buscarmos de maneira errada, nós vamos encontrar a coisa errada. E se nós buscarmos de maneira certa, nós vamos encontrar a coisa certa, que vem do Senhor. Número 3. Você recebe a Cristo e é abençoado. Quantos aqui já receberam Cristo? Tem alguém aqui que ainda não recebeu o Senhor como seu Salvador? Glória a Deus, só crente aqui, ó. Só gente abençoada. Que você recebeu Cristo, você é grandemente abençoado. E você sabia que, por fato de você receber a Cristo, pelo menos um dom, um talento, Ele te deu? Se você não descobriu ainda, procure. Você tem. Você tem algo aí no seu coração, você tem alguma habilidade aí, que vai fazer você ser muito útil na obra do Senhor. Que vai encaixar você direitinho no corpo. Mas se você ficar sentadinho aí, e não buscar entender o que o Senhor tem para a sua vida, você vai continuar sentadinho aí no banco. Mas com certeza o Senhor tem algo e precioso para a sua vida. Porque você, abençoado você já recebeu Cristo. Então agora busque o que Deus quer realizar através da sua vida no corpo de Cristo. Amém? Então, os justos lhes responderão: Senhor, quando te vimos com fome e te demos de comer, ou com sede e te demos de beber? Quando te vimos como estrangeiro e te acolhemos, ou necessitado de roupas e te vestimos? Quando te vimos enfermo ou preso e fomos te visitar? O rei responderá: digo-lhes a verdade. Os que vocês fizeram a algum dos meus menores irmãos, a mim o fizeram. Aquilo que você faz, que você pensa, para aquela pessoa, nós não devemos fazer acepção de pessoas. Jesus jamais faria isso. Não fez e jamais faria, não fará nunca isso. Aquilo que você faz para aquela pessoa que você pensa que se é menos importante, é tão importante quanto qualquer outra pessoa. E você está agradando o Rei dos Reis. O rei aqui, o Rei dos Reis. É a Ele que você está agradando.
quando você serve, quando você faz algo para a pessoa mais simples, a pessoa mais humilde. Só que diante de Deus, só lembrando, não tem essa diferença. Não tem essa diferença. Ai daquele que pensar que existe. Só que às vezes, irmãos, nós também nos fazemos também muito coitadinho. Fazemos coitadinho. O irmão não faz isso, o irmão não falou comigo. Eu precisava disso aqui, o irmão não me ajudou. Né? Mas o irmão é bênção na sua vida só quando ele pode te fazer algo. Se ele simplesmente estiver orando por você lá em secreto, dobrando seu joelho nas madrugadas, ele está fazendo muito mais do que você imagina. São maneiras de servir. Às vezes a pessoa precisa de algo material, de algo financeiro, mas você não tem para servir essa pessoa dessa maneira. Mas você pode dobrar os seus joelhos e você pode orar. Carlos falou no começo do culto aqui, Tiago 5,17, acho que foi, que a oração de um justo vale muito. Eu vou usar um versículo semelhante aqui também. A oração de um justo vale muito, irmão. Então, se você orar, se você tiver comunhão com Deus, vida de santidade, você também está servindo. E você está sendo grandemente abençoado. Amém? Eu te pergunto, você está preparado para ouvir o seu irmão, sem condená-lo, e tão somente orar com ele e guardar para si, sem compartilhar com mais pessoas aquilo que o teu irmão compartilhou com você? Analise o seu coração. Você está preparado a me chegar lá assim e falar: Naldo, é o seguinte, ó, eu estou com um problema aí, mas só que você não pode contar para ninguém, Naldo. Eu saí aí e eu acabei fazendo umas besteiras aí. Eu acabei bebendo, né? Acabei indo numas festas aí que eu não deveria ter ido. Mas assim, Naldo, eu não posso sair falando isso aí. Eu quero pedir o perdão de Deus, né? Eu quero que... Aí o Naldo, não, vem cá, Valmir. Me abraça ali e tal e tal. Não, pode ficar. Minha boca é um túmulo. Virei as costas do Naldo. Rapaz, você acredita que o Valmir, aquele cara lá que toca lá no louvor, que lidera a célula ali, não entrou numa cachaça, numa manguaça ali, até madrugada? É engraçado, irmãos. Por isso que eu fiz a pergunta. Você está preparado para que o seu irmão chegue até você? Porque lá, em Tiago 5,16, diz assim, ó: portanto, confessem os seus pecados uns aos outros e orem para serem curados, pois a oração de um justo vale muito. Se o teu irmão chegar para você e confessar um pecado que ele está praticando, foi buscar em você um socorro, porque ele viu em você uma referência a algo de Deus, um homem e uma mulher de Deus. Aí ele falou: não, eu vou falar com o Naldo, eu vou falar ali com o Gaudi, com o Adelino, porque aqui são homens de Deus. Vou falar umas 3 mulheres aqui também para equilibrar. Vou falar com a Mônica, eu vou falar com a irmã Inocência e vou falar com a Joelma, porque são mulheres de Deus e elas estão capacitadas por Deus para ouvir o meu problema, ouvir o meu pecado que é feio e me ajudar. Vão ter uma palavra de bênção na minha vida e vão orar comigo. Você está preparado para receber essa pessoa, irmão? Você tem essa capacidade de você orar junto, abençoar aquela vida e se calar. Por outro lado, a nossa língua, que também é talvez um membro muito pequeno do nosso corpo, mas que ela pode contaminar todo o nosso corpo e destruir a nossa vida, né? Tão pequenininho e pode destruir um corpo inteiro, não é verdade? Então, irmãos, eu desafio nós. Não estou falando que é o nosso caso.
questionamento, a colocação é para que Deus vai colocar. Você já recebeu alguma vez alguma pessoa falando, olha assim, você tem alguma coisa diferente. Eu vou confessar para você uma coisa aqui, me fala alguma coisa, porque eu estou assim, assim, assado, porque você tem uma luz diferente. Você tem alguma coisa diferente em você, nas suas atitudes, nas tuas palavras que trazem paz, que traz calma, tranquilidade. Quem já ouviu assim? Alguém já ouviu? Levanta a mão, não tenha medo. Você já ouviu um amigo, uma amiga, ou um estranho no seu trabalho? Amém, amém, glória a Deus. Então, irmãos, é porque as pessoas estão vendo o caráter de Cristo na tua vida. As pessoas estão vendo algo diferente na sua vida. Mas ninguém me fala essas coisas. Pode ser que Deus está te preparando. Pode ser que Deus está te preparando. Te preparando com uma palavra igual essa aqui hoje. Ó. E de repente você pode falar assim, mas será, Valmir? Hoje Deus está nos preparando, tá, a sermos pessoas confiáveis. A pessoa, quando passa a servir, entenda bem, quando você começa a servir, você desperta a ira do diabo. Aí você começa a servir, as pessoas começam veem em você algo diferente. Eu vou procurar o socorro naquele irmão. Aquele irmão, ele não me ajuda financeiramente, mas ele tem uma palavra, ele tem uma atitude, ele tem um testemunho de vida que edifica a minha vida. Se você passar a viver dessa forma, obediência ao princípio de servir os irmãos, as vidas virão até você. Você fala, não, mas eu não tenho tempo para isso, eu vou ficar aconselhando gente agora, vou ficar recebendo gente. Isso é um privilégio, se acontecer na sua vida, é um privilégio muito grande que você não faz ideia. De você ter uma palavra, afinal você pagou para receber isso, Senhor? Você pagou alguma coisa ou você recebeu de graça? Só não foi de graça porque alguém dobrou o joelho e orou por você, talvez 1 ano, 2, conheço testemunhos de gente que orou pelo marido ou pela esposa 20, 30 anos, e conheço pessoas que aceitaram entregar a sua vida para Jesus, ali na hora de morrer, 5, 10 minutos antes de morrer. Então você é um privilegiado, porque Deus, você é abençoado, falei atrás aqui, né? Você já tem Jesus, você é um abençoado de Deus. Então Deus já te deu isso aí. E se Ele trouxer pessoas para você, o que você vai fazer? As pessoas querem pessoas confiáveis, que ela possa abrir o seu coração e não, como eu falei aqui, ó, não uma palavra de condenação, um sermão, né? Que nem fala. Deus tem uma palavra para você, mas é o seguinte, você vai ter que ouvir. É assim, 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 assado. Se você continuar fazendo isso, por que você fez isso? Você não tem vergonha, não? Essa palavra ele não está ali para ouvir isso. Ele já te procurou porque ele está se sentindo, o que ele está se sentindo? Nada, arrasado, triste, destruído. E ele quer ouvir de você uma palavra que conforte o seu coração. E você tem essa palavra, porque o Senhor Jesus, Ele habita no seu coração. Amém? Portanto, confessem os seus pecados uns aos outros e orem para serem curados. A oração de um justo é poderosa. Acho que Deus quer falar alguma coisa através desse versículo, que Ele falou no começo do culto e Ele continua falando. Mas o que Ele fala? Só ouvir? Não, aí Ele fala, ore. Orem. Não só ore. Orem, ou seja, ore junto com o seu irmão. Porque se você é um justo, a sua oração é muito poderosa. Amém? Ela vai ultrapassar o teto, ela vai chegar ao trono do Senhor com aroma suave, com aroma agradável. Glória a Deus. Agora, que vocês sabem, finalizando, estamos caminhando para o final, irmãos. Agora que vocês sabem essas coisas, felizes serão se praticarem. João 3,17. Vai chegar um momento, hoje, eu sei que, muito provável que muitos de nós já tenhamos
lido essa passagem, essa palavra. Mas se por acaso você não leu ainda, o Senhor te revelou ela hoje. O Senhor te trouxe o conhecimento dessa palavra hoje. Então você se considere feliz. Mas para você ficar feliz e se sentir completo, você tem que praticar. Segundo a luz da palavra. Se você não praticar aquilo que o Senhor falou no teu coração hoje, você vai ter alegrias momentâneas. Você vai ter momentos de felicidade. Porque a alegria, a felicidade completa, ninguém pode dar senão o Senhor. O Gaudi casou essa semana, né, Gaudi? O Gaudi casou com a Joana essa semana. A maior felicidade para o Gaudi vai ser a Joana e vice-versa? Não vai. Eles vão se completar, né? Ele vai dar o melhor, que o objetivo do Gaudi, eu tenho certeza, é que ele casou para fazê-la feliz. E a Joana casou para fazê-lo feliz. Que o princípio do casamento é esse aí. Eu faço, e se eu for, amém, vai ser uma consequência. Mas aí Deus vai te abençoar, tá? Se você fazer tua esposa feliz, fazer teu esposo feliz, a recíproca vai ser verdadeira, porque Deus honra. Porque você está praticando aquilo que o Senhor pediu. Mas a alegria, a felicidade completa é só através do Senhor. Quantos creem que é assim a palavra do Senhor? Ou você acha que é possível você encontrar de outra maneira? Eu acredito que os irmãos estão entendendo, né? Quando você recebe e serve o seu pastor, o líder da célula, os membros da sua igreja e o seu próximo, seja na sua casa, no serviço, no prédio da igreja, ou por onde você está recebendo e servindo o próprio Jesus. Tem honra maior do que receber e servir o próprio Cristo? O anfitrião da célula recebe o próprio Cristo toda semana em sua casa. Por isso é que a sua casa e família está sendo abençoada. Sabia, Naldo? Que toda quarta-feira você recebe lá. Quem mais é anfitrião aqui? Joelma, Jurandir, Rafaela, Kelis, aí ó. Toda quarta-feira. Amém? É uma alegria muito grande, né? Chega a quarta-feira, vai dando aquele desejo, aquela ansiedade, que gera, né, nos bastidores, aquela expectativa, né? E vem lutas na quarta-feira. Vem lutas para a gente dar uma desanimadinha. Mas aí chega lá, eu brinco assim, que no final dá tudo certo. Se não deu tudo certo, é porque não chegou no final ainda. Mas chega a quarta-feira, na cadeira da bênção, é aquele mover do Espírito Santo, aquele derramar, né? E aquele momento maravilhoso de comunhão entre os irmãos. Estamos na iminência de realizar um retiro espiritual. Então convide as pessoas e leve-as ao retiro. Sirva-as. Pessoas que estará indo ao retiro. Pois ao fazer isso, você estará fazendo para o próprio Cristo. E Ele te honrará. Amém? Vamos ler João 12, 26. O que diz? Abra sua Bíblia aí. Aleluia. Quem achou? Leia aí para nós, em voz alta. Amém. Aí. Quem falou isso? Quem me serve, meu Pai o honrará. Vou ficar rico? Não sei. Mas você vai prosperar de alguma forma. Você vai. A enfermidade não vai chegar até a sua família.
que o Senhor dará ordem aos seus anjos. Você vai ficar rico? Não sei. Mas grandes coisas o Senhor vai fazer. É promessa. O filho disse que o pai vai honrar aquele que serve, aquele que abre sua casa para receber uma célula, aquele que convida um perdido para ir ao retiro, e essa vida vai lá e se entrega ao Senhor. Deus vai honrar. Abra sua boca, convide, fale do amor de Jesus. Não dá para viver de faz de conta. É promessa dele. É promessa do Senhor que vai te honrar. O termo bem-aventurado significa aquele que é abençoado. Todos nós somos abençoados. Nós somos bem-aventurados, porque nós temos o Senhor Jesus. Feliz e próspero. Por isso não perca a oportunidade de receber e servir as pessoas que vai na sua célula, ao retiro, no seu serviço, na sua empresa. Sirva essas pessoas com alegria e amor. Primeiro, porque Deus já lhe tem abençoado. E segundo, que Ele irá te abençoar de forma plena, pois é promessa dEle. Não tenha medo, irmão. Aproveite todas as oportunidades que o Senhor te dá. Aproveite aquelas pessoas que o Senhor coloca no seu caminho. Ninguém vai passar por acaso no seu caminho, na sua vida. Ninguém. Nós precisamos estar atentos e sensíveis àquilo que o Senhor quer realizar através das nossas vidas. Quantas vezes tem gente ali do seu lado, no seu trabalho, num ponto de ônibus, num consultório médico, nos mais variados locais. E está ali carente, chorando, precisando de uma só palavra. E você tem essa palavra, mas você se cala. Você prefere não se manifestar. Eu te desafio, a partir de agora, se você ainda não fez, faça sim. Não perca nenhuma oportunidade. Como eu falei há pouco, 70, 80 anos, você acha que é muito? É muito pouco. Um segundo à frente nós não sabemos o que pode acontecer. E aí, será que nós estamos fazendo o nosso melhor? Estamos aproveitando esses que eu chamo de encontros divinos que o Senhor prepara para falar do seu amor? Dá para falar também, irmãos, dependendo da ocasião, de futebol, tá? Dá para falar de política, dá para falar. Se essa for a brecha que o Senhor te dá para você entrar no assunto que tem que ser o objetivo, que tem que ser o foco do crente, é não jogar palavras ao vento. Você pode usar de artimanhas, mas o objetivo maior é servir falando do amor de Deus. As estratégias, se você falar, eis-me aqui, o Senhor vai te dar para você servir. E servir com amor. Porque você é bem-aventurado. E bem-aventurado é abençoado. E você é próspero, de uma forma ou de outra. Nós costumamos ligar a palavra prosperidade ao dinheiro, e não é só isso. Vai muito além. Vai muito além. E você é próspero. Você é próspero. Muitos irmãos, muitos. Eu ouvi essa semana uma palavra assim. Queriam ter um mínimo, nem um terço da saúde que você tem, da condição que você tem, certo? E não tem. E vejo muitos, já ouvi muitos relatos de pessoas que falam assim, não, acabou a graça da vida para mim. Não tem mais sentido e pensa até mesmo em tirar a vida. Conhece algum caso assim? Não, chega, perdeu a graça, perdeu o sentido. Essa pessoa, pode ser que ela tenha passado no nosso caminho. Pode ser que essa pessoa teve na nossa frente e nós não o fizemos. Nós não falamos e nós perdemos a oportunidade de falar do amor de Jesus.
E aí, nós, saudáveis, pessoas prósperas, só lembrando que eu falei próspero, não só financeiramente, porque essa palavra não significa só dinheiro. Próspera, por quê? Porque estamos aqui. Você acha que você está aqui? Se você não tivesse sede, se você não tivesse temor, amor de Deus, se você não tivesse reverência a respeito, você não estaria aqui. Você está aqui porque Deus falou no seu coração. Talvez uns por motivações diferentes hoje. Assim, hoje não, estejam em situações diferentes uns dos outros. Pai, eu estou aqui, mas só o Senhor sabe como que eu estou aqui. Só o Senhor sabe o obstáculo que eu tive que superar. Só o Senhor sabe o leão que eu tive que matar para estar aqui hoje à noite. Você sabe a motivação que te trouxe aqui. Mas eu tenho certeza que você vai levar algo muito precioso da parte do Senhor hoje no seu coração. Eu não tenho a menor dúvida. Porque se o Senhor falou lá no coração do pastor, confirmou no meu coração, entendo que Deus confirmou muita coisa hoje através da vida do irmão Carlos, do começo do culto, do que eu ia falar aqui. É porque foi ligado aqui e está ligado lá. E o Senhor está falando aos nossos corações. Esteja atento, esteja atento. Mais um detalhe, irmãos. Tem uma frase que eu não sei quem é o autor dessa frase, mas eu peguei para mim, assim, como, diz assim, ó. Se você souber o autor dela, pode falar aí. As dificuldades da vida existem para nos tornar melhores e não mais amargos. Forte, né? Tem uma dificuldade, tem uma briga com o irmão, com a esposa, com o esposo, com o filho. E aí o irmão, lá na igreja de repente não... o irmão não me cumprimenta, aquele irmão lá é muito metido, aquela irmã lá fala demais, tem trava na língua, né? Falei da língua aqui. E você não entendeu de repente aquela pessoa e aquilo ali gerou uma situação que te criou uma amargura no coração. Você entende que Deus, de repente, permite uma situação dessa, para você chegar e ser bem claro, olha aqui, fulano, olha aqui, Zenor, você falou para mim, não em desafio, Zenor, você não me cumprimentou, querido, você não falou comigo, eu te fiz algo que te deixou chateado comigo, que te deixou triste, pode falar, porque eu não quero, porque eu te amo em Cristo Jesus, sem hipocrisia, irmão, sem hipocrisia, eu te amo em Cristo Jesus, e eu não quero dar brecha para que o inimigo atrapalhe o nosso relacionamento de irmão, de amigo, eu não quero. Então, se eu te fiz, me perdoe. Agora, se você falar assim, não, esse problema eu vou carregar aqui, e vai ficar aqui, eu vou ficar amargurado, não sei, deixa, você não percebe, e ele vai te matando. Eu ouvi um testemunho na célula, quarta-feira retrasada, do Cleivton, né, Naldo? Que o Espírito Santo tocou na vida dele, falou assim, está me matando por dentro, foi algo assim, né, Naldo? A mágoa que eu sinto por aquela pessoa vai me matando aos poucos. Você acredita que a mágoa, se você alimentar um sentimento ruim por uma pessoa, ela te destrói por dentro? Você vai perdendo a graça, o sentido de muita coisa. Mas nós, que somos bem-aventurados, que significa abençoados, em nome de Jesus, não permitimos que essas coisas aconteçam na nossa vida, amém? Você crê assim, irmão? Diga amém. Porque se você crê de maneira ao contrário, essa mágoa pode te pegar. Essa tristeza pode atrapalhar a sua vida. Pode atrapalhar a sua vida em várias áreas. Mas se você entender que essas situações que Deus permite é para te fazer uma pessoa melhor,
Pode escrever aí. Você vai ser grandemente abençoado. Vai ficar claro. As escamas dos olhos vão cair. Você é bem-aventurado. Você é abençoado. Você tem o Senhor Jesus habitando dentro do seu coração. Tome posse disso. Tome posse. Bem-aventurado, abençoado. Sirva aos irmãos. Sirva ao Senhor com alegria. Dê o seu melhor para Ele. Estamos finalizando. Tem uma outra frase aqui. Diz assim, eu falei sobre os irmãos que eu ia falar sobre fruto do Espírito. Essa frase que tem dono, tem o autor. O fruto do Espírito só floresce no jardim da obediência. Terry Fulham. O fruto do Espírito só floresce no jardim da obediência. No seu jardim, esse fruto está florescendo? Você está obedecendo ao Senhor? Você está amando o próximo como a ti mesmo? Você está orando junto com o seu irmão, quando ele vem buscar uma palavra de conforto, através da sua vida? Para que o teu jardim da obediência floresça, eu te aconselho, obedeça. Obedeça. E na obediência está ligado o servir. Servirmos. Sirva o seu irmão como você gostaria de ser servido. Trate a sua esposa como você gostaria de ser tratado. Trate o seu esposo como você gostaria de ser tratado. Agora eu vou um pouco mais além. O seu filho, e eu tenho me policiado muito nesse aspecto, que os filhos falam bastante, né? Os filhos falam. Se você tem filho pequeno, você vai ver. É normal os filhos falar bastante. Não, se você tem pequeno, que eles não estão falando muito ainda, mas eles vão falar. Eles vão falar muito. E aí nós temos que usar mais aquela prática. Principalmente com os nossos filhos. Prontos para ouvir. Tardios para falar. E tardios para irar-se. Para de falar, guri, pelo amor de Deus. Né? Porque servir também as pessoas de fora é mais fácil. Você não convive com elas. Se eu chegar a pedir um favor para você, vai ser fácil fazer para mim. Vai ser um. Mas e a tua família, o teu próximo que está todo dia pertinho de você, precisa de você, esse você está servindo? Porque começa aí. Começa aí. Se você não servir, se você não der esse bom testemunho de servir na sua casa, você não vai fazer para fora. E as pessoas que te rodeiam na sua casa, também não vão fazer essa prática. Começa na gente. Começa na nossa casa. Começa com aqueles próximos, bem próximo mesmo. Eu finalizo, irmãos, com essa frase. Que o fruto do Espírito só floresce no jardim da obediência. Eu louvo a Deus por essa oportunidade. Eu espero que Deus tenha falado ao coração dos irmãos. Porque no meu coração Ele falou poderosamente. E do momento que eu comecei a meditar nessa palavra aqui, talvez é muito cedo, mas minha família não tenha notado totalmente. Mas eu procurei, eu procuro servir as pessoas, procuro servir minha família, mas eu procurei servir ainda mais. Eu procurei superar as expectativas e o compromisso que eu faço de público com a minha família e com cada um dos irmãos é dar o meu melhor para servir. É dar tudo aquilo que o Senhor me deu de talento, de dom, para usar na obra dele. E não enterrar nada. Nada. Não ser negligente com as coisas que o Senhor me deu. Fazer o melhor. E você medite. Tem umas perguntas aqui no final, no boletim, que você possa analisar e entender a importância de você estar servindo. Coloque-se de pé, vamos orar.
Feche seus olhos, curve sua cabeça. Deus, Tu és maravilhoso, Senhor. Nossos corações se alegram, Pai, com a Tua presença, Espírito Santo, nas nossas vidas neste lugar. Deus, a Tua palavra foi ministrada aqui, a Tua palavra foi revelada, assim como o Senhor havia nos prometido, Pai. Em nome de Jesus, Deus, eu Te peço que a partir de hoje, Pai, as nossas vidas, as nossas atitudes sejam diferentes. Que nós possamos, Pai, servir aos nossos irmãos. Que nós possamos servir ao Senhor com alegria e com o nosso melhor. Pai, que a nossa palavra seja sim, quando for sim, e seja não, quando não, Pai. Para que o inimigo não tenha legalidade sobre as nossas vidas. E que nós não venhamos a negligenciar aquilo que o Senhor nos deu. Seja, Pai, em dons, em talentos, seja financeiramente, Pai. Que nós estejamos com os nossos corações abertos. Que nós estejamos com os nossos ouvidos espirituais sensíveis para ouvir a Tua voz, ó Deus. E que nós possamos viver tudo aquilo que pregamos. Viver tudo aquilo que aprendemos, Senhor. Em nome de Jesus, que as nossas vidas sejam transformadas. E aquela pessoa, Pai, que veio aqui hoje, esperando algo do Senhor, uma palavra libertadora do Senhor, que o Senhor possa estar tocando profundamente no seu coração. E que nós saibamos, ó Deus, que muito melhor, muito mais abençoado, muito mais bem-aventurado é aquele que serve do que aquele que é servido, Pai. Eu quero servir aos meus irmãos, eu quero servir ao Senhor com alegria e com todo o meu coração. Pai, em nome de Jesus, que nós oramos agradecidos e te pedimos. Amém. Pode sentar, irmãos.